Muito bem, estamos ao vivo. Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Danilo Galenari, sou técnico e engenheiro, sócio e fundador da Dariagro, uma empresa do ramo da agricultura que tem como objetivo compartilhar conhecimento para você. Bom, vamos dar início a mais uma aula aqui, uma super aula, né? Um tema muito comentado, é um tema que gera muitas dúvidas, é um tema que o pessoal entra em contato conosco, perguntando para tirar dúvidas e tudo mais. E hoje, especificamente, né, realizando a enquete lá no grupo das aulas semanais, foi o tema vencedor para a aula de hoje, tudo bem? Então, toda semana a gente libera uma enquete lá no grupo das aulas semanais, para o tema, né, vencedor, para a gente estar realizando a aula aqui, beleza? Então, hoje a aula vai ser rápida, vai ser direta, né, tem bastante coisa para a gente passar aqui para vocês, prestem muita atenção, é um tema muito importante, né? É uma ação muito importante que o profissional, que o produtor toma, né, ali para o manejo correto do solo. Tudo bem? Então, a nossa equipe está compartilhando essa aula nos nossos grupos e nas nossas redes sociais. Por isso que vamos aguardar um pouquinho aqui, beleza? Antes de dar início ao conteúdo. Eu vou até explicar aqui um pouco mais sobre o que a gente vai aprender nessa aula, beleza? Antes de dar início no conteúdo. Novamente, né? Agora deu certo, e eu estou atualizando aqui, né, o meu PC e tudo mais, o meu computador. Eu vou parar de utilizar esse programa aqui antigo, que não habilita para mim a utilização do chat, né, para eu estar vendo as perguntas de vocês aqui e tudo mais. Então, já na próxima aula, eu vou estar utilizando é, o programa atual, né? O programa mais atual para estar compartilhando a live aqui para vocês, beleza? Para estar compartilhando essa aula para vocês, porque daí eu já consigo ver os comentários, né? Tirar a dúvida de vocês. E a nossa equipe, né, não precisa ficar disponível também para estar tirando dúvidas. Lembrando que qualquer dúvida, deixa nos comentários que a nossa equipe vai estar respondendo. Eu não consigo ver os comentários porque o meu computador ele está com problema, estou utilizando o computador mais antigo, né, e ele não suporta abrir tantos programas para estar rodando aqui, beleza? Mas o importante é compartilhar o conteúdo aqui para vocês, que é isso que a gente está fazendo, tudo bem? E na aula de hoje, a gente vai aprender uma breve introdução sobre a amostragem de solo, né? A gente vai destacar a importância da análise de solo, né? Falar do planejamento da amostra, da amostragem, as ferramentas e os materiais necessários para você estar realizando, o passo a passo da coleta, né? Muitos produtores e muitos profissionais vão gostar desse passo a passo, que é bem didático. Preparo, embalagem e envio das amostras. A gente vai destacar também alguns erros comuns para a gente evitar e dicas avançadas, né, dicas atuais para você estar implementando aí e uma breve conclusão, beleza? Uma das principais dúvidas é como que você faz para estar solicitando o certificado dessa aula. É muito simples. Primeiro, né, durante a aula, a gente vai compartilhando números ou letras, geralmente são números e letras, né, que forma um código, né? No final da aula, a gente disponibiliza um formulário para solicitação do certificado em nosso grupo de WhatsApp. Para você acessar esse grupo de WhatsApp, link aqui na descrição, tudo bem? Link aqui na descrição para você estar acessando o grupo das aulas semanais para você estar solicitando o seu certificado. Então, a primeira coisa que você vai fazer é assistir toda essa aula, anotar os cinco códigos que vão aparecendo aí, tudo bem? Depois que você anotou o código, vai acessar o grupo de WhatsApp e preencher o formulário, tudo bem? Inclusive, a última aula que eu ministrei foi enviado hoje o certificado, tudo bem? Tudo certo? Acho que a gente já pode dar início aqui, né, na aula. Bom, vamos lá, né? O que é a amostragem de solo? Né? É um processo de coleta de pequenas porções de solo, né, de terra, para avaliar as características físico-químicas como o pH,
os nutrientes, né, como nitrogênio, fósforo e potássio, os teores de matéria orgânica, os elementos tóxicos, como, por exemplo, o alumínio, CTC, e por aí vai. Então, é muito importante a gente entender a situação do solo. E para isso, a gente primeiro precisa tirar uma amostra desse solo. A gente está realizando, por fim, né, uma análise de solo. Beleza? O primeiro código já está na tela, anotem aí. O porquê fazer, né? Primeiro, identificar as deficiências ou excesso no solo, orientar as correções como calagem e adubação, aumentar a produtividade agrícola de forma sustentável e evitar desperdícios de insumos e impactos ambientais. Geralmente os produtores, eles focam em aumentar a produtividade agrícola. Então, você que é profissional e deseja prestar esse serviço, né, para produtores, você já chega falando dos benefícios, que é principalmente aumentar a produtividade de forma sustentável. Tá joia? Quando coletar, preferencialmente após a colheita e antes do plantio, tudo bem? Mínimo de 3 a 4 meses de antecedência para a calagem. Então, se você suspeita que você precisa realizar calagem naquela área, você vai fazer a análise de solo 3 meses antes para já estar fazendo a correção, tudo bem? Ah, mas lógico que, como assim você suspeita? O ideal é você ter um medidor de pH do solo, um equipamento. É muito barato o equipamento. Na nossa loja a gente disponibiliza esse equipamento. Você coloca a pilha, insere ele no solo, espera 10 segundos, ele já dá para você o pH do solo. É um medidor próprio para isso. Não é aquele medidor de água que você prepara uma solução de solo mais água para estar medindo pH. Não é isso não. É um pHmetro próprio para solo. A gente disponibiliza na nossa loja, beleza? Bom, você precisa evitar também logo após a adubação e também chuvas intensas. Então você não vai retirar a amostra logo após a adubação que você fez ali, né? E também não vai retirar amostras depois de chuvas intensas. Tudo bem? Qual é a importância da análise de solo? Né, os principais benefícios, ela melhora a fertilidade do solo, reduz custos com fertilizantes desnecessários, previne problemas como acidez excessiva ou toxicidade, né, contribui para a sustentabilidade agrícola, como, por exemplo, a rotação de culturas. Uns exemplos de aplicação, né, por exemplo, em lavouras de grãos, é muito utilizado a análise de solo para ajustar a dosagem de NPK. Né? Em pastagens, principalmente para corrigir o pH, para melhorar, né, a absorção de nutrientes e em hortas para identificar micronutrientes deficientes, como zinco, boro e por aí vai. Então, para cada cultura específica, a análise ela tem um objetivo, tudo bem? Algumas estatísticas relevantes, né? No Brasil, né, solos tropicais são naturalmente ácidos e pobres em nutrientes, tornando a análise de solo essencial. Uma boa amostragem, ela pode aumentar a produtividade em até 20 a 30%, né? São dados aproximados ali. Então, imagina hoje você aumentar a produtividade da sua lavoura em 30%, tudo bem? Só realizando a análise de solo, consequentemente, realizando ali a correção do seu solo, tudo bem? Todo o conteúdo foi tirado desse material. Todo o conteúdo dessa aula foi retirado desse material. Na verdade, o básico que a gente está mostrando aqui foi tirado desse material. Esse material ele se aprofunda muito mais, tudo bem? Ele vai, ele é um guia completo. Literalmente é um guia completo, um passo a passo para você realizar a coleta de solo, tudo bem? Você vai aprender a realizar a coleta de solo para a análise laboratorial. Esse material ensina tudo, beleza? O acesso a esse material a gente vai deixar disponível aqui na descrição também. O nome dele é Guia Completo Coleta de Solo, tá joia? Se você é um profissional e precisa se especializar nessa área, deseja prestar serviço, né,
né, retirando amostras ali para produtores. Eu conheço muitos amigos que realizam esse serviço. Tem muita gente que fica olhando para cá, né, ó, aqui, né, para ver se não vê assombração, né? Tem gente que fica olhando aqui, ó. Quem tá olhando para o fundo aqui, ó, para ver se não passa uma assombração aqui, hein? Ai, meu Deus do céu, hein? Mas tá bom. Bom, meu boa noite aí para todo mundo que chegou agora. Vocês estão atrasados, hein? Ó, para quem chegou agora aí, boa noite. Deixa aí meu boa noite e deixa aí também se é a sua primeira vez que você está assistindo essa aula, se da cidade, né, que você está assistindo essa aula. A gente gosta de ver também. Eu acho que foi na aula passada ou na aula retrasada, não lembro. Tinha duas pessoas da mesma cidade comentando. Eles ficou até conversando no chat. Esses estudantes, olha, falar pra você, hein? Mas vamos lá, hein? Ó, lembrando novamente, todo o conteúdo dessa aula está disponível. Na verdade, todo o conteúdo retirado dessa aula, né, o básico aqui que a gente vai mostrar, foi retirado desse material. Se você deseja acessar esse material, deseja portar esse material aí, é, fazer a leitura dele e tudo mais, acesso esse material na descrição. Deixa eu clicar aqui, senão não vai. Bom, número de. Opa, será que foi? Ah, Play 1 aqui, ó. Ó, já ia pular o código aqui, hein? Vamos partir agora para o planejamento da amostragem, tá joia? Segundo o código na tela, anotem aí. Passos inicial, né? O passo inicial, né? Primeira coisa que você vai fazer é dividir a área em glebas homogêneas. Você vai considerar a topografia, morro, encostas, baixadas, cor e textura do solo, né? A gente tem o argilossolo, arenoso e entre outros, né? O histórico de cultura, né? Adubações anteriores e produtividade. Às vezes, em uma determinada área, você realizou uma adubação e na outra área você não fez a mesma adubação. Então, você vai considerar essas duas áreas. São duas áreas diferentes, beleza? Não vai me coletar a amostra das duas áreas e misturar tudo e mandar para o laboratório. Vai estar errado. Então, ó, áreas com diferenças visíveis, por exemplo, manchas de erosão, né, devem ser amostradas separadamente. Qual é o tamanho ideal ali? De 10 a 20 hectares por glebas. Então, você vai separar as glebas, né, de acordo com a topografia, né, as áreas com diferenças visíveis e o tamanho ideal ali também, né? A gente indica aqui de 10 a 20 hectares por glebas. Se você tem uma área menor, lógico, né, você vai considerar, por exemplo, de 1 a 2 hectares ou de 5 a 10 hectares, entendeu? É, por gleba, tá joia? E para áreas maiores, você vai subdividir essas áreas. Tudo bem? Número de subamostras. Geralmente, coleta-se ali de 15 a 20 subamostras por gleba, né, para formar uma amostra composta representativa. Ou seja, naquela gleba que você separou, você vai coletar de 15 a 20 amostras, tudo bem? E vai formar uma amostra. Você vai misturar todas essas amostras e vai formar uma amostra, um composto ali representativo através dessas 15, 20 subamostras, beleza? Em áreas menores, como por exemplo hortas, né, você vai é, coletar ali mais ou menos 10 subamostras, né, que já basta, tudo bem? Profundidade de coleta. O padrão é de 0 a 20, né, para culturas anuais, como, por exemplo, milho e soja, né, e calagem, né, adubação e tudo mais. Mais profunda, né, de 20 a 40, né, para avaliação de subsuperfície, né, ou culturas perenes, como, por exemplo, café e frutíferas, né? E para a gessagem, camadas subdivididas, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Então, são camadas subdivididas para a gessagem. Tudo bem? Bom,
O trajeto da coleta, né? Você vai percorrer ali em zigue-zague ou em pontos aleatórios, né? Evitando bordas, estradas ou locais contaminados, né? Você pode usar, por exemplo, um croquis ou mapa da propriedade para estar registrando ali as glebas. O croquis, ele é como se fosse um layout ali, né? Geralmente o pessoal da engenharia civil conhece mais, né, sobre o croquis. É como se fosse uma planta baixa ali da propriedade, só que marcando ali o desenho, o formato ali, né, do terreno e tudo mais. Tudo bem? É, Aqui na imagem a gente pode ver como que o produtor separou as glebas. Tá vendo? Que ele separou por diferentes topografias e tudo mais. Então, ele caminhou em zigue-zague aí para estar realizando a coleta. Tudo bem? Ferramentas e materiais necessários, né? Bom, utensílios básicos devem sempre estar limpos e sem resíduos, pelo amor de Deus, senão vai dar alteração na análise. Então, balde ou recipiente plástico para misturar, né, as amostras, parreta, enxada ou cavadeira, o trado de rosca, calador ou holandês, né? É recomendado para uma maior precisão, você utiliza o trado, né? Para micronutrientes, você precisa utilizar trado de aço inoxidável. Você vai evitar aqueles trado galvanizado, né? Saco plástico e caixinha de papelão, né? Para você embalar a amostra, né? Cerca ali de 500 gramas. E etiqueta para identificação, beleza? Então, imagina só, você realizou a coleta, essas 15 ou 20 subcoletas, misturou essas subcoletas em um balde e a partir desse balde, dessa mistura, você vai retirar 500 gramas, vai colocar no saquinho plástico e do saquinho plástico você vai colocar dentro da caixinha para estar, ó, enviando ali para o laboratório, beleza? Importante, etiqueta para identificação. Muitos laboratórios não fazem a amostragem, a análise da amostra por falta de identificação. Tudo bem? Muitos laboratórios não fazem análise por falta de identificação. Outros itens que você pode utilizar são luvas de proteção, botas e papel jornal, né, para secar algumas amostras ali úmidas. Mas se tiver úmida, muito úmida, a gente vai dar uma dica aqui para você, beleza? Acompanha aí a aula. Ó, terceiro código na tela. Vamos ver se eu consigo apontar o dedo. Aqui, ó. Terceiro código aqui na tela, hein? Aqui embaixo, aqui, ó. Custo aproximado, né, das ferramentas simples. De 50 a R$ 200, né? Disponível em nossa loja. Então, na nossa loja, nós temos essas ferramentas disponíveis para você estar realizando a coleta de solo. Beleza? Acesso da nossa loja na descrição dessa aula. Limpe tudo antes para evitar contaminação por fertilizantes ou calcário. Então, ó, pelo amor de Deus, essas ferramentas elas precisam estar limpas, um brinco. Tudo bem? Apertei duas vezes aqui. Agora foi. Ó, essas são as ferramentas. Trado de rosca, muito utilizado, né? Na verdade, o trado de rosca, ele era muito utilizado. O pessoal está utilizando muito agora aquelas parafusadeiras, né? Com a broca. Eu vou mostrar aqui para vocês a broca, né? A gente tem disponível na nossa loja. Acaba saindo bem mais em conta e é muito mais fácil. Imagina você aí fazer coleta de amostra de solo para 100 hectares, né? Ou 100 alqueires, dependendo aí da sua região, a metragem. Então, imagina, né? Você lá, furando, de 15 a 20 amostras por hectare ali e tudo mais. Então, a parafusadeira com a broca facilita muito. Em menos de 10 segundinhos, você já faz a furação e já coloca no balde. Beleza? Trado calador, trado holandês, trado caneca, pá de corte e trado fatiador. Não é tão comum esse trado fatiador aqui não no Brasil, beleza? Mas lá fora utiliza bastante. Passo a passo
da coleta de amostras. Então, ó, vamos recapitular aqui, beleza? Então, primeiro passo, você vai preparar o local, retirar as palhas, folhas ou resíduos superficiais sem perturbar o solo, tudo bem? O passo 2, você vai coletar as subamostras. Você vai inserir o trado ou pá na profundidade desejada, por exemplo, de 0 a 20, né? Você vai raspar as laterais do trado para uniformizar, né? E evitar contaminações, né? Você vai transferir esse solo para o balde e você vai repetir isso, né? Em 15 e 20 pontos, né? Percorrendo ali em zigue-zague. Por exemplo, no trado holandês que você roda, né? Você acaba retirando essa amostra em um formato cilíndrico, né? Aí o que você vai fazer? Você vai raspar, né, o trado holandês, as laterais assim, retirando essa amostra e coletando somente a amostra do meio ali. Tudo bem? Então, basicamente é isso. A rosca você já não precisa fazer nada. Você já fura, né? Retira ali. Quando você retira é, é, a broca, né? A broca ali, você já retira a amostra certinho, já deita ela no balde e já coleta ali. Beleza? Bem mais prático e rapidinho. O passo 3, né? Você vai formar a amostra composta. Então, você bebeu uma água aqui. Você vai misturar bem, né, o solo no balde, quebrando torrões, removendo ali pedras e gravetos, se tiver, né? Aí você vai retirar cerca de 500 gramas dessa mistura homogênea, beleza? Quarto passo, né? Seque se necessário, né? Se o solo estiver úmido, você vai espalhar ele sobre um papel jornal em um local protegido. Você não pode colocar ele diretamente no sol, beleza? É, Você coloca nesse lugar protegido durante algumas horas ou overnight, ou seja, né? A noite inteira você pode estar deixando, beleza? Ou quarto código na tela, tudo bem? Preparo e embalagem e envio das amostras, né? Então, a embalagem ali você vai colocar os 500 gramas. É, 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 O que vocês precisam entender é que essas 500 gramas é de uma gleba, entendeu? Se no seu sítio, aí na sua propriedade, você separou várias glebas, então essas 500 gramas é para essas glebas, é por glebas, entendeu? Na imagem, eu vou voltar aqui só para explicar para vocês. Nessa imagem aqui, por exemplo, cada área dividida aqui é uma gleba, entendeu? Nessa área que tem a linha vermelha e os pontinhos, onde foi realizado, né, a coleta, a primeira coleta. Então, dessa gleba foi realizado nesse formato assim, em zigue-zague, né? Em algumas áreas, em zigue-zague de forma aleatória, né? Vamos dizer assim. Então, nessa gleba aqui, você separou 500 gramas, beleza? Ó, quantos pontos tem aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, nessa gleba aqui, ele coletou 20 subamostras, colocou dentro do balde essas 20 subamostras, misturou, tirou 500 gramas e essas 500 gramas que vão ser enviadas para o laboratório. Tudo bem? Estou sendo bem detalhista aqui, porque tem muita gente que tem dúvidas. Tá joia? Então, coloque os 500 gramas em um saco plástico limpo ou em uma caixa de papelão, né? Na verdade, dentro de um saquinho, você coloca dentro da caixinha de papelão, beleza? Você não vai compactar o solo, né? Nem usar fita adesiva, né? Para envolver ali e tudo mais. Tá bom? Identificação, ela é obrigatória. Você vai colar uma etiqueta com o nome do proprietário, gleba, você pode, por exemplo, gleba 1, gleba 2, gleba curral, gleba pastagem 1, pastagem 2, né? Profundidade, a data da coleta, cultura pretendida e
análise solicitada. Tudo bem? pH, macronutrientes. Geralmente tem análise simples, análise de micronutrientes, com micronutrientes e tudo mais. Então, antes de você tá, ó, pelo amor de Deus, hein? Antes de você estar realizando a coleta, entre em contato primeiramente com o laboratório aí da sua região. A gente não costuma fazer indicações de laboratório, porque é, depende muito da região e tudo mais. E um tempo atrás a gente estava realizando a indicação de alguns laboratórios, só que esses laboratórios estavam tendo uma demanda muito alta, né, e tudo mais. Aí eles acabou pisando na bola com alguns produtores. E esses produtores achou que a gente influenciou e tudo mais, só que não tem nada a ver. A gente simplesmente fez uma indicação e começou a dar errado e tudo mais, a gente parou realmente de indicar. Mas se você é um laboratório aí, deseja fazer uma parceria e tudo mais, né, de forma correta, você pode estar entrando em contato conosco. Tudo bem? Envio para o laboratório, né? Você vai escolher um laboratório credenciado, busca em laboratórios credenciados. O envio precisa ser rapidamente, então, ai, perdão. Hoje trabalhei demais. O envio precisa ser rapidamente, então de 1 a 2 dias no máximo ali, né, para evitar alterações biológicas. O custo pode variar, né, varia de 50 a R$ 150 por amostra, varia ali pela análise. Às vezes, se você pede uma análise mais detalhada, ela é mais cara. Mas as análises comuns solicitadas é a química, né, com pH, né, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, matéria orgânica. Tem a física também, que envolve a textura do solo. Tem a biológica com os micro-organismos e tudo mais. Então, vai muito da sua cultura, vai muito do que exatamente você está cultivando. Beleza? Ah, os equipamentos para o solo. Essa é a broca, ó. Ó como o pessoal utiliza ela. Ela facilita bastante, muito simples. E ela já tem a altura certa, ali de 20 centímetros. Isso que é bacana. Então, você vai perfurando, chegou, terminou ali as hélices, né, da broca, então você já atingiu os 20 centímetros. Aí você retira a amostra e coloca no balde. Esse é o trado, né? Que a gente disponibiliza na nossa loja também, tá joia? Então, esses são os equipamentos mais vendidos para coleta, para amostragem, beleza? Para coleta de solo, tá joia? Acesse toda a nossa loja na descrição. Os erros comuns, né, que a gente precisa evitar e algumas dicas avançadas. Ah, abrição de boca agora? Nossa. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, tá, pessoal? Bom, quais são os erros frequentes? Nossa, isso, todos esses erros que a gente contaminar, vai destacar aqui, eles contaminam a, a, a análise, não torna a análise tão precisa, beleza? Coletar em áreas contaminadas, como por exemplo, perto de estradas ou em esterco. Geralmente o pessoal que faz coleta em pastagem tem que prestar muita atenção com o esterco, né? Às vezes o gado fez ali naquela área e a pessoa vai lá e faz a coleta. Aí a matéria orgânica dá lá em cima. Misturar glebas heterogêneas, né, profundidade inconsistente. Às vezes ali você fura 15 centímetros, mais para frente você fura 10, aí lá na frente você fura 21, 23. Então, precisa ser tudo na mesma profundidade, beleza? Amostras insuficientes, né, menos de 15 subamostras, por exemplo, né, dependendo do tamanho da área. E contaminação por ferramentas sujas. Pessoal, ferramentas sujas, elas contaminam muito a análise de solo, beleza? Dicas avançadas. Bom, para precisão, para você utilizar, para você ter uma maior precisão, né, você vai usar o georreferenciamento, que são os GPS, para mapear os pontos. Tudo bem? Isso é muito importante para você obter uma maior precisão das glebas e das determinadas áreas. Frequência não. Em solos orgânicos ou pastagens, você vai aumentar
o número de subamostras, isso ajuda bastante. É uma dica, né, que o pessoal já está dando. Frequência, você vai repetir, né, a cada 2, 3 anos ou após mudanças no manejo. Se você realiza mudanças no manejo, você precisa realizar análise de solo, tudo bem? Sustentabilidade, você vai integrar, né, com práticas como plantio direto e tudo mais. Então, pensando também na segurança, utilização de EPIs, né, para evitar, né, coleta e evitar, né, na verdade, coleta em dias chuvosos. Não realizem coletas em dias chuvosos. Tudo bem? Nós já estamos indo para a conclusão. Meia horinha de aula? Meia hora de aula, hein? Já está batendo. Bom, resumindo, né, a amostragem correta é baseada, né, é a base, na verdade, para um solo saudável e produtivo. Então, se você quer aumentar a produtividade da sua lavoura, realize análise de solo. Siga o planejamento, né, use ferramentas adequadas e envie amostras bem identificadas. Você precisa identificar muito bem as amostras que você está enviando para o laboratório. Joia? Mensagem final, né? Com essas técnicas, vocês podem ajudar produtores a otimizar os recursos e proteger o meio ambiente. Pratique em campo para fixar o aprendizado, né? Você que é estudante, você que é um profissional e deseja atuar nessa área, é importante você praticar em campo, beleza? Então, pessoal, finalizamos mais uma aula. Último código aí na tela, anotem aí. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês, né? Foi uma aula rápida, uma aula direta. A nossa equipe já vai compartilhar o formulário lá no grupo de WhatsApp, beleza? Para você estar solicitando o seu certificado, link aqui na descrição para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, preencher o formulário com os códigos e tudo mais, para você estar solicitando seu certificado. Beleza? Bom, pessoal, vou finalizar aqui essa aula. Muito obrigado. Agradecemos aí pelos comentários, pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe aí o caminho, o trabalho e a vida de cada um de vocês. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.